Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Sejam muito bem-vindos ao Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves, do Instituto Sapiens de Navegantes, e junto com a Unimídias de Itajaí, estamos juntos para esse projeto muito legal. Hoje tem um convidado mais que especial, um grande amigo, tenho projetos com ele. Nós vamos falar sobre valores e princípios no meio digital, no mercado digital. É o cara, tá? Posso te garantir, esse episódio vai ser muito legal, mas eu quero deixar ele se apresentar, né? Ele é o João, mas deixa ele falar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, João. Olá, muito obrigado. Muito bem. O João, gente, eu vou dar um spoiler aqui. Ele trabalha, tem empresas, tá? Ele é do ramo do e-commerce, marketplace. Cara, é o cara, tá? Vai ser um bate-papo muito legal. E hoje, como é objetivo do nosso podcast, do Sapiens Cast, nós queremos falar como é que a gente mantém valores e princípios no meio digital. Difícil, né? João, mas antes disso, se apresenta. Tu é casado, é solteiro? Já aproveita. Eu já sei disso, né? Mas você que tá em casa ainda não sabe. Ô, João, manda um abraço primeiro pra Pri, tá? Salva aí, eu já quero aproveitar a Suiane, meu amor, eu te amo. Coraçãozinho aí pra ti, tá? Diz que isso aqui já é de velho, né? Agora os jovens fazem isso aqui. Então, Su, um beijo, tá? João, se apresenta aí. Amor, te amo. Ano que vem tem casamento. Ah, isso é, ó, casamento ao vivo, minha gente, que legal. Bom, eu primeiramente sou um cristão. Deus é a primeira coisa na minha vida, é o meu maior amor, tá? Cara, que massa. E sem Deus, nem tenta. Aprendi essa faz pouco tempo, mas essa jornada, essa caminhada de fé começou em 2019, onde transformou minha vida totalmente. Quando você pergunta quem é o João, quem me conheceu antes de 2019, se não teve contato comigo e me vê hoje, 2024, vai falar: será que é o mesmo homem? Será que é o mesmo cara? Cara, mudou tanto assim? Mudou tanto assim. Né? Primeiro que eu sou muito introspectivo, calado, quieto, e antes de 2019 eu nem sorria. Caraca, hoje tô vendo os dentes do João aqui, minha gente, que legal. Sorriso bonito, tá, João? Pri, não tem ciúme, tá? Mas o cara é gato. E dentro do que eu sou, né, desde muito novo, eu tive um lado empreendedor. Caraca. Né? Brincando assim, meu primeiro empreendimento foi comprar um Quixotes com 8 anos de idade. Com 8 anos? Caraca. Olha, João, não quero dizer nada, mas só pra você que me acompanha em casa, tem gente que nem sabe o que é um quichute. A nossa geração sabe o que é um quichute, e quem nunca teve um quichute nunca vai saber o que é o poder de um quichute chegando na escola. Eu só tinha aquele chinesinho, sabe? Aquilo era o caos, né? O quichute era, de fato, o tênis de quem tinha poder na escola naquela época. Cara, vendi muita figurinha para comprar meu quichute. Meu primeiro empreendimento. Seu primeiro empreendimento foi vender figurinha? Caraca. Hoje tu faz o que da vida, João? Hoje eu sou um especialista em e-commerce, né? Nessa jornada aí há 14 anos. 14 anos no meio de e-commerce? Isso. E eu tenho 2 empresas do mesmo ecossistema e que juntas, somadas, tem um nome bonito que se chama Full Commerce. Full Commerce. Explica mais ou menos para quem está em casa o que é o Full Commerce, porque tem gente que não sabe. Eu também sou muito leigo nessa parte, tá? Não entendo muito sobre o meio digital. Eu amo o meio digital, mas entendo muito pouco desse serviço que é prestado do começo ao final da jornada. Então conta aí pra gente o que é o Full Commerce. Bom, então são 2 empresas, a Full Service Tecnologia e a Simplilog. Então, é possível contratar só uma, é possível contratar só a outra, é possível contratar as 2. Então, a Full Service, a gente faz toda a parte estratégica e operacional para quem quer vender um produto físico online. Digamos que queira vender conjuntos de copos
no site próprio, no Mercado Livre e outros marketplaces. Mercado Livre, nos patrocine. Explicar o que eu faço sem falar um monte de marca Cara, vai ser impossível. Nos patrocinem. Fica à vontade aí, pode caca o pau. Então, é a solução de ponta a ponta. A gente vai cuidar desde fazer a fotografia do produto, criar um vídeo review do produto, se for necessário, demonstrativo. Nós contratamos o ERP, que é o software que vai fazer a gestão empresarial, controlar estoque, emitir notas fiscais. A gente cadastra esse produto, né, de uma forma que ele vai ser melhor encontrado tanto nos marketplaces quanto no Google. A gente faz a publicação dos anúncios nos marketplaces, na loja própria. A gente faz a estratégia de ranqueamento do produto para a primeira página de categoria, porque quando você anuncia pela primeira vez, vai lá para a 30ª página, né? É como se tivesse o anúncio no meio do deserto, ninguém vai ver. Caraca. A gente cuida de toda a parte estratégica para colocar o produto nas primeiras posições da categoria para ser encontrado e para que a venda aconteça. Cara, precisa de muita grana para entrar nesse meio, João? Não precisa. Sério, não precisa. Eu digo que dá para começar com pouca grana, de pouco a pouco, consistência, devagarinho, até fazer o avião decolar. Dá para injetar muita grana e fazer o avião decolar mais rápido. Então, quem nos acompanha hoje, por exemplo, precisaria... Qual o aporte mínimo hoje? Tipo, vou contratar o João na tua empresa. Claro, tem N possibilidades, né? Mas na tua empresa. Vou contratar o João para cuidar de vender do meu comércio. Eu tenho uma loja, sei lá, uma loja multimarcas e eu tô a fim de vender algumas coisas no e-commerce, assim. Cara, qual o aporte que eu preciso fazer de bate-pronto para começar a ter... entrar no Mercado Livre, entrar na Shopee, entrar, enfim, nesse meio digital, seja nichado, né? Seja exatamente no meio específico ou no meio geral? O mais importante é ter o estoque, né? Se a pessoa já tem o estoque, contratar os meus serviços, os pacotes iniciais a partir de R$2.000 por mês. Caraca, então barato. É bem possível. E hoje a gente está vendo uma grande revolução, né? Lá no Instituto Sapiens, por exemplo. Quem não me conhece, eu atendo ali em Navegantes no Instituto Sapiens. E, cara, é uma galera de empresários que vem chegando cada vez mais e a gente tem visto uma total mudança no comércio e é imprescindível que o meio digital de verdade tenha tomado conta. Mas o que eu quero hoje, de fato, que a gente possa entrar, João? A gente percebe que tu tá nesse meio, no meio do comércio digital, no meio do marketplace, no meio, assim, voraz comercial, que cada dia mais parece que vem escalonando. A pergunta que eu queria te fazer logo de início do nosso Sapienscast é: dá para manter os valores? Tu disse que é um cara que tem uma conexão com Deus, um cara de princípios, um cara de valores. Dá para permanecer cristão nesse meio? Dá para manter valores de família, princípios, enfim, dá para seguir Jesus nesse meio, cara? Como é que tu me fala sobre isso? Olha, com certeza, né? Acho que a jornada de fé, de conversão é contínua, é diária. A minha jornada começou em 2019, mas nunca para, né? Eu acabo fazendo muitas reflexões dentro do empreendedorismo, performance, e trago para a reflexão cristão, né? Porque às vezes a performance, o lucro, não vai muito de encontro com os valores cristãos diretamente. É um desafio. Eu vou te dizer que não sei se eu sempre acerto, mas eu tento e sinto muita dificuldade, para falar a verdade. Mas dá. Dá, com certeza. Eu tenho muitos exemplos recentes e desde o início das minhas empresas que, sim, o meu lado cristão sobrepõe sempre a todas as outras circunstâncias. Ou seja, dá de fato para ganhar dinheiro e manter os valores. Com certeza. Graças a Deus, prosperando nos últimos anos e mantendo os meus valores. Cara, que massa. Ô, João, eu queria saber um pouquinho da tua história, como é que o João veio, se o João já nasceu, ou seja, não, o João vem de família rica e as duas empresas que o João tem foram herança. Como é que é essa história, João? Olha, isso é muito engraçado, porque de família
de história era rica, dos dois lados, parte de mãe e parte de pai. Caraca, então teve uma herança gorda. Só que não. Quando eu nasci, já estava todo mundo falido e quebrado. Eu só escutava falar da época da bonança do pessoal. Às vezes a gente olha o sucesso e sempre olha pro jardim do outro e diz assim, cara, foi fácil, cara, foi simples chegar aqui, mas muito pelo contrário. Então teve muita luta aí. Totalmente. Eu tive que construir do zero mesmo, assim. As duas empresas tu construiu do zero. 100% do zero. Além Na do verdade, Quixote. eu já tive 3 empresas. Uma eu já vendi. Teve 3 empresas. Hoje eu mantenho 2 e foi 100% do zero. Né? Deus provendo o maná de cada dia, porque tinha hora que parecia que ia faltar o chão, mas pisava e o chão aparecia. Foi uma luta, foi uma batalha. A gente pode compartilhar um pouquinho da história da construção da segunda empresa. Esse daí foi o maior desafio mesmo, mas foi na luta. Conta aí um pouquinho, então, como é que tu começou? Qual foi a tua primeira empresa? Depois do Quixote, obviamente, né? A minha primeira empresa foi de outsourcing de TI. Agora, se eu já não sabia o que era a Full Commerce e a Simplilog, agora esse nome difícil eu não tenho ideia do que seja. Conta aí pra gente. Bom, eu sou nerd, eu sou formado em Cultura ciência. Eu sou formado em ciência da computação. E quando eu me formei, eu trabalhei por uma empresa de outsourcing de TI. O que o outsourcing de TI faz? Ele é o responsável de tecnologia de outras empresas, mas ele não fica lá dentro no horário comercial. Mas precisa fazer a implementação de algo de tecnologia, chama a equipe de outsourcing. Deu algum BO na área de tecnologia, algum problema, chama a equipe de outsourcing de TI. Então, na faculdade, eu era gerente de uma empresa dessa de outsourcing de TI. Quando eu me formei, depois eu fui trabalhar numa construtora e, em seguida, eu abri a minha empresa de outsourcing de TI. Inclusive, o meu contratante, eu era CLT, virou um dos meus primeiros clientes nessa empresa. Cara, que legal. Então, tu saiu de CLT, se tornou empreendedor e hoje a gente vê uma onda. Um outro episódio falava aqui com o Giovanni da G1 e da Raízes. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto uma onda de tentativas de empreendedorismo. Eu tenho encontrado uma galera que diz assim, cara, não quero mais ser CLT, quero virar empreendedor, mas pensando que para ser empreendedor basta as benécias de poder sair a hora que quer, de entrar a hora que quer. Então, é fácil ser empreendedor? Não é nem um pouco fácil. Tem um valor que se paga. E é caro? E é caro. É caro. Tem que ter discernimento para não deixar o trabalho, a empresa, virar a ocupação número 1 na mente da pessoa. Assim, desde que eu comecei a empreender até hoje, encontrar o equilíbrio. Né? Uma jornada que demorou 5 anos para eu conseguir começar a encontrar o equilíbrio e ainda teve que ter o dedo de Deus ali para me ensinar a encontrar esse equilíbrio, para me forçar a encontrar o equilíbrio. Porque no começo eu trabalhava 12, 15 horas por dia. E isso porque tinha o sonho de deixar de ser CLT para não trabalhar 8 horas por dia. Aí tu abre a sua empresa e trabalha 12, 14, ainda leva para casa pensamentos. Não tem 13º, não tem férias. Empreender, perdão da palavra, é foda, tá? Para empreender, a gente tem que lutar muito, a gente tem que, de fato aqui, principalmente no Brasil hoje, com toda essa carga tributária que a gente tem, para empreender tem que ser corajoso pra caramba. Paga o preço. Ter 3 empresas, uma já passou para frente. Agora me diz, por que essa decisão de passar para frente? Onde é que chegou aí a decisão? Já tinha aberto outras, decidiu vender e começar outra coisa? Como é que foi? Porque eu tinha, na verdade, a minha jornada de e-commerce começou há 14 anos atrás. Caraca, tu tá com quantos anos hoje, João? 34. Cara, o cara é muito novo, tá? Mais novo que eu. E-commerce era mato na época, assim. Basicamente só se vendia livro na Amazon. O Mercado Livre estava começando as operações, mas era um negócio amador. Você comprava um tênis e chegava uma pedra. Não acontece só hoje, já acontecia no passado. E assim, no primeiro ano da minha empresa de outsourcing de TI, vinha muitos projetos de e-commerce. Ah, João, sabe alguém que desenvolve uma loja? Eu desenvolvo. Você implementa um e-commerce para mim? Eu implemento. E isso começou a ficar recorrente.
começou a ter bastante volume de demanda quando no primeiro ano da empresa de outsourcing de TI. Aí veio a bendita pandemia. Caraca, é aí que bateu A demanda de e-commerce, né? Na época eu não sabia o que era full commerce. Mas eu entregava o projeto e falava assim, sabe alguém que pode gerenciar a loja para mim agora? Não sei. Divulga a vaga aí com o RH. Aí surgiu uma oportunidade de um cliente com um potencial gigante e falou assim, João, quer tocar esse e-commerce para mim? Caraca. Eu falei, eu tenho minha empresa, se eu puder tocar teu e-commerce remotamente, né? Faço a gestão, treino a equipe, faço toda a liderança, a estratégia, né? Se você aceitar nesse formato, eu topo. Aí eu peguei esse primeiro cliente, que veio no meu colo, que eu não fui atrás. Começaram a vir outras pessoas pedindo a mesma coisa. Quando eu vi, na pandemia, eu cresci 300% em janeiro. Caraca, tirando... E eu vou dizer agora, preciso tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque a pandemia foi terrível, tá? Só que a gente também aprendeu muito durante a pandemia, né? Tirando, obviamente, todo o isolamento social, todas as mortes que nós tivemos, mas a gente também teve que se desenvolver muito. E eu vou dizer, na época, estava na área da educação e eu nunca vi. E para mim a educação evoluiu, 20 anos em um ano de pandemia, coisa que talvez nós nunca faríamos. Conseguimos entender que o meio digital conseguiu ampliar e trazer para a educação uma nova forma de ensinar. Professores que de fato estavam mega acomodados, tiveram que descobrir o meio digital, né? Eu venho e eu vou dizer que talvez o meu primeiro vício era cheirar prova, da época do mimeógrafo, sabe? Saía aquele cheirinho de álcool, assim, a gente já cheirava. Foi o primeiro vício da minha vida, foi cheirar a prova do mimeógrafo. Porém, tinha professores que ainda eram dessa época, mas que se negavam a entrar no meio digital. E eu acredito que a pandemia foi mais ou menos um bater na porta e dizer assim, ou se transforma ou fecha. E aí quem conseguiu nadar nessa transformação, de fato, evoluiu pra caramba. E isso parece que foi um sinal aí pra tua empresa. É isso mesmo? Total. A demanda... Todo mundo desesperado, as lojas fechando, as lojas físicas fechando, os distribuidores atacadistas indo com venda a zero, porque se as lojas estavam fechadas, todo mundo quis ir para o digital e essa demanda veio como um tsunami, né? E nessa época eu recém tinha saído de um acampamento da igreja e lá no acampamento das coisas que eu mais pedia era muito cliente. E cada vez que eu ia para uma reunião, eu colocava a música tema do meu acampamento para ir para essa reunião, para manter a paz, para ficar calmo, né? E quando eu saía da reunião, ligava para Priscila, né? Eu chamo de esposa, é namorada ainda, mas amor, fechei mais um contrato, aquela alegria, né? Cuidado com o que tu pede, cuidado com o que tu pede. E sim, foi uma experiência, esse início ali do full commerce, né? Da full service tecnologia, foi uma loucura. E ali já comecei alguns desafios entre o empreender e ser cristão, sabe? Caraca, e eu acho que aí tá o grande desafio, né? Eu sou suspeito a dizer, porque a fé sempre fez parte da minha vida, né? E para mim é assim, aquela passagem bíblica, pedi e recebereis, é algo muito intenso para mim. Então, de fato, cuidado com o que tu pede, porque pedir e recebereis. Nem sempre vai ser no tempo que a gente quer, mas o acreditar faz parte. E eu tenho sempre uma máxima, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Eu me recordo quando eu estava começando o Instituto Sapiens, uma das primeiras empresas, para quem não sabe, o Instituto Sapiens fica localizado ali em Navegantes, e uma das primeiras empresas que eu fui palestrar como Instituto Sapiens foi a tua. Então, eu digo, é uma honra tê-lo por aqui. Desde o início do Instituto, hoje a gente está a menos de um ano de existência no Instituto. O Instituto, graças a Deus, está voando. O último projeto que eu tinha para esse ano era o Sapiens Cast e estamos colocando aí, em parceria com a Unimídias, a Sapiens Cast no ar. Graças a Deus, eu digo assim... Os sonhos se realizam e eu acredito que a gente pode escolher entre a fé e o medo. E eu prefiro escolher a fé. Eu acho que isso parece ser muito presente aí também na sua vida, né? Ô, João,
Tu falou da primeira empresa, da full service, mas ainda... Eu falei da primeira empresa porque eu não sei dizer o nome da primeira empresa. Que bom que tu vendeu, que facilitou a minha vida. Mas tu tem uma outra empresa, que é a Simplilog, que fica em Navegantes, né? Como é que foi o surgimento da Simplilog? Surgiu pela dor dos clientes da full service. Então, mais uma vez, tu vê a possibilidade de um empreendimento começar com uma oportunidade. É isso? Porque a full service parece que nasceu exatamente assim. A oportunidade de começar uma coisa, tu começou. Devido à dor também dos seus clientes, a oportunidade de abrir outra coisa. É mais ou menos isso? Exato. Porque nós pegávamos projetos, né? O pessoal era atacadista e começava a vender online. Subia lá para 4, 5 marketplaces. Então, a venda do atacado, quando vende, é um volume de venda alto. Mas são poucas vendas por dia. Quando vai para o digital, é o contrário. O ticket pequenininho, mas sai dezenas ou centenas de expedições por dia. Então, eles achavam que sabiam fazer a logística própria. Quando a gente começava a escalar as vendas, começava a ter 50, 100 pedidos por dia, dava problemas operacionais. Atrasavam a expedição, embalavam produto de forma não profissional, trocavam produto de embalagem, um monte de falha operacional relacionada à logística. E para vender online, reputação Isso é muito importante. É o mais muito importante. Porque a gente não tem a segurança de onde é que eu vou levar esse produto se a compra não der certo, né? Então, eu, por exemplo, para comprar online, eu sempre vou olhar as avaliações. Total. Eu digo assim, as avaliações, olho lá a descrição do produto, se tem algum videozinho, se entrega, se atrasa, se não entrega. Isso para mim é fundamental. E isso parecia ser uma dor aí na época que Era uma dor deles. Criou a Simplilog. Era uma dor deles e daí... Existem outras soluções, chamado Fulfillment, que é logística especializada para e-commerce, aqui na região do Vale do Itajaí. Muito boas, inclusive. Né? E até sou amigo de um deles. Só que eles só queriam clientes grandes, eles não aceitavam clientes pequenos. Então eu falei, bom, se eu não tenho um parceiro para indicar, se os meus clientes não conseguem fazer por conta própria, eu vou tocar minha operação de fulfillment. Detalhe, pegando os ganchos. Na minha empresa de outsourcing de TI lá no começo, eu era responsável de tecnologia de 2 operadores logísticos. Lá eu tive experiência com logística e tive experiência em implementação de sistema WMS, que é o sistema de gestão para logística. Com meu conhecimento de tecnologia, mais de e-commerce, foi muito natural, fácil para eu começar a minha operação de fulfillment. Então, lá, nós cuidamos do estoque, seja da indústria, ou seja do importador, ou seja do lojista. Quando vende, a gente separa, embala, imprime a etiqueta de transporte, imprime a nota fiscal e envia para o consumidor final. Isso fica tudo na responsabilidade de vocês. Fica na nossa responsabilidade. Aí a gente tem cliente que a matriz é em São Paulo, mas uma parte do estoque está aqui com a gente em Navegantes. Quando vende para qualquer estado do sul, a gente faz a expedição aqui por Navegantes. Cara, que legal. E eu sou suspeito a dizer, eu sou paulista. Passei minha vida inteira no Paraná, mas quando cheguei aqui na região da Foz, do Rio Itajaí-Açu, eu vou dizer que me apaixonei pela região e hoje não me enxergo saindo daqui, tá? Hoje moro em Navegantes, amo a cidade e vou dizer assim, sou apaixonado por essa região, talvez uma das regiões mais lindas do Brasil. Nós temos o privilégio de estar. Eu sempre, quando vou visitar meus pais, eu digo assim, eu moro onde vocês sonham em passar as férias. Eu acho que isso é de fato muito legal, porque nós estamos numa região privilegiada de gente muito boa, de um potencial tremendo com os 2 portos que nós temos aqui na região, desde a importação a lojas, mas nós estamos passando de fato em um momento muito complexo para o comércio, principalmente para o comércio local. Eu tenho atendido muitas empresas, pequenas empresas que têm o comércio local, loja de rua, e está sendo um grande desafio para aqueles que de fato não estão no mercado digital. Por isso eu queria te trazer aqui para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona e como é que dá para cuidar disso. Eu vou te dizer, e essa pergunta que eu quero te fazer agora, eu acho que é uma pergunta muito importante quando a gente fala de valores e de princípios. No processo terapêutico que eu atendo lá no Instituto, eu já tive que demitir paciente por não estar comprometido com o processo. Tem hora que a gente precisa colocar o pé na porta e dizer assim, chega!
Tu enxerga que em algum momento da vida tu precisou dizer isso para manter teus princípios, manter teus valores? Fazendo uma brincadeira, em algum momento tu já demitiu um cliente? Já. E foi muito difícil. Cara, me conta isso aí. Porque o que a gente mais quer, quem tá me acompanhando aí, talvez o que tu mais sonha é ter cliente na tua loja, é abrir as portas, é dizer que chega. Mas já percebeu que às vezes esses clientes que chegam, que batem a nossa porta, nem sempre estão conectados com a gente? E daí, como é que a gente faz a gestão de coisas ingestáveis? Bom, contextualizando esse cliente, ele era responsável por quase 20% do meu faturamento. Caraca! Era expressivo, Aham. né? Ele era um dos meus clientes mais antigos na minha carteira. Então, tinha um relacionamento, tinha um vínculo. Mas não vou entrar tantos detalhes. Ótimo. Né? Questões legais, cuida aí, LGPD, Isso. e por aí. Mas feria totalmente os meus princípios cristãos. Pode dar um exemplo aí do... Sem chegar em pormenores e guardando o sigilo empresarial, mas dá para dizer assim, que tipo de valor era de fato ultrapassado? Qual limite era ultrapassado? Um exemplo. Eu tenho um princípio básico na minha vida. Seja uma pessoa gentil. Né? Não é fazer um ato gentil, mas é ser uma pessoa gentil. É tratar todo mundo bem. Não importa quanto que essa pessoa ganha, o que ela faz, qual que é o grau de instrução. Eu tive um problema com esse cliente que eu perdi 3 analistas de e-commerce. Ia lá, trabalhava 2, 3 meses com esse cliente. João, não dá mais para mim, peço demissão, quero ir embora, tchau. Pode ser que o problema seja o analista. Seja o analista. Coloca outro analista, treina, capacita. Aí, de novo. Aí, para mim, uma das últimas gotas d'água, o cara chega no meu escritório, começa a berrar comigo, fala alto, toda a equipe vendo, né? Um assédio moral, né? Definitivamente. Tira um cigarro Gudan para fumar. Caraca. E empestia o meu escritório inteiro. Ali, para mim, foi a gota d'água. Não se faz isso com ninguém, não importa. A minha empresa... Por conta de ter aberto a empresa nova, né, meu CPF não é rico. Né, então, uma empresa sustentou a criação da outra empresa, basicamente. Né, e fora a energia, o tempo gasto. Aí, o que acontece? Eu não estava com um fluxo de caixa muito bom. Eu não estava muito saudável. Ainda eu tinha passado por um processo de desligar quase 8 colaboradores. Caraca. Uma parte que eu precisei demitir, uma parte pediu demissão, inclusive por causa desse cliente. Por causa desse cliente. Então, financeiramente, eu não estava confortável na época. E aí, eu falei, ou eu sigo os meus princípios, ou eu penso no dinheiro. Cara, decisão difícil pra caramba. Eu demiti esse cliente no dia 5. Segura aí o ano pra não dar problema de direito depois. 5 dias depois, veio um cliente exatamente do mesmo valor. Caraca. Complexidade operacional, 20%. Ou seja, para ganhar o mesmo tanto, trabalhando, se estressando 80% menos. Caraca, Incrível. Tu acredita que nesse momento a fé foi importante? Ou a resiliência de manter os princípios foi importante para isso? Para mim foi empresarialmente falando, foi um dos momentos que eu mais precisei de fé. Porque racionalmente não era certo fazer aquilo. Conversei com a minha esposa, Pri, amor, não dá. Eu vou fazer isso. É loucura, não sei o que vai acontecer. Pode ser que a gente entre pra uma enrascada, mas vai ter que ser. E foi. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta antes do nosso quadro Deserto Florido, tá? Qual era o teu sonho quando você decidiu empreender? Quando veio na tua cabeça, vou sair de CLT, vou empreender, qual era o teu sonho? Pra ser honesto. Pra ser honesto. Queria ser muito rico. Qual é o teu sonho hoje? Servir a Deus.
Então vamos aproveitar esse momento, eu quero falar para você que está em casa, nós vamos exatamente chegar no ponto auge do nosso Sapiens Cast. Gente, quem não conhece o Instituto Sapiens, o Instituto Sapiens tem na sua logo estilizado uma rosa do deserto. Por que a rosa do deserto? Porque a rosa do deserto tem a capacidade de florescer se tiver um grãozinho de terra. E nesse momento nós queremos chamar olha só, já me complicando tudo aqui. Nesse momento nós queremos chamar algo muito, mas muito especial no programa, que é o nosso quadro Deserto Florido. Então, editor, chama a vinheta! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. João, vamos lá! Estamos no momento Deserto Florido. O momento do Deserto Florido é um momento especial que eu queria saber de você, assim. Qual foi o momento da tua vida de grande deserto e qual foi o movimento que tu fez para florescer? O quadro se chama Deserto Florido por quê? Porque ora nós vivemos no deserto e ora nós conseguimos florescer. Tu tem alguma história, algum momento que tu passou na tua vida que tu diz assim, Clênio, esse momento foi o maior momento de deserto da minha vida. Eu não enxergava, não tinha esperança, fui perdendo algumas coisas, mas, cara, floresceu. Conta aí pra gente. Olha, eu acho que eu vou compartilhar um momento de deserto que talvez não tenha sido o mais difícil, o mais dramático da minha vida, tá? Mas talvez um dos mais simbólicos e que representa quem eu sou hoje, por que eu sou hoje e a transformação que levou 14 anos para acontecer. Cara, sabe? Então dá essa chave aí pra gente, que isso é bem importante. Para ligar os pontos foi um período muito grande, então eu acho muito interessante esse quadro Deserto Florido. O Joãozinho, lá na faculdade, na Semana Acadêmica de Ciência da Computação, assistiu uma palestra e o pessoal estava falando sobre uma plataforma de e-commerce. Eu, nerd do jeito que sou, falou, vou fazer a minha loja para me desafiar, para brincar. Ok, fiz a minha loja virtual, checkout transparente, tudo certinho, mas não tinha nem produto. Meu irmão estava morando em Manaus na época. Tinha uma fábrica da Oriente. Ele conseguia comprar com preço baratíssimo lá em Manaus. Tem benefícios fiscais. Provavelmente na Zona Franca. Zona Franca e tal. Então, ele comprava para mim e eu botava nesse meu site e começou a pipocar umas vendinhas. Já vendia figurinha, o que era vender relógio? Era CLT naquela empresa de outsourcing de TI lá atrás, na época de faculdade. Aí já começou a pipocar umas vendinhas, ganhava ali R$600 aqui, daqui a pouco R$800 no outro mês. Estamos falando de bastante tempo atrás, que o salário mínimo era em torno de R$370. Tu é velhinho, hein, João? Bom, um dos clientes de outsourcing de TI era uma rede de rejoalherias e óticas de Itajaí. E falou, João, sabe alguém que desenvolve uma loja virtual? Mostrei a minha para ele. E ele falou, bacana. Quanto você cobra para desenvolver para mim? Eu fiz um valor, assim, simbólico. Praticamente nada. Para eu ter minha primeira experiência profissional com e-commerce. Cara, que massa. A loja ficou muito boa. Modéstia à parte, até hoje, aquela loja não passaria vergonha. Isso é legal. De excelente qualidade. E ele me convidou para ser gerente de e-commerce dele. Foi, na verdade, essa foi a minha primeira experiência como um gerente de e-commerce. Como gerente de e-commerce foi aí. Então, era o meu segundo emprego. Eu tinha a minha loja virtual, o CLT e mais essa fonte de renda. Július, de Todo Mundo Odeia Cris. Meu marido tem 3 empregos. Exatamente. Então, ele tinha ali uma pessoa do operacional que fazia o dia a dia e eu ficava no estratégico ali, fazendo os ajustes no site, promoções, campanhas e tráfego e tudo mais. Essa experiência ganhava R$1.200 por mês, trabalhando remoto nos meus horários vagos. Era um bom dinheiro para um jovem, na época de faculdade, era uma ótima fonte de renda extra. E aquilo ali foi a primeira vez que eu saí do sufoco financeiramente na vida. Porque eu morava sozinho desde os 19 anos de idade, pagava a faculdade, pagava financiamento da moto,
que sobrava para mim, né? Sem experiências profissionais, não tinha um salário muito bom, então eu ficava complementando renda. Foi a primeira vez na vida que sobrou um pouquinho de grana. Então, eu tenho um sentimento de gratidão por eles muito grande até hoje. E a loja faliu depois de um ano. Caraca. Aquilo destruiu meu coração, porque a pessoa me deu oportunidade, me deu a condição financeira de, pela primeira vez na vida, conseguir respirar e conseguir pagar as contas certinho e conseguir sobrar um dinheirinho para viver, sabe? E eu traumatizei demais com aquilo. E eu fiquei praticamente ali 5 anos sem fazer nenhum outro projeto de e-commerce. Meu Deus, João. Pediam, sabe, alguém que desenvolve. Eu tinha os networkings da área de tecnologia, então, né, em grupos de amigos e tudo mais, sempre oportunidades apareciam e eu recusava. Não. Traumatizado, né? A pessoa que me deu uma grande oportunidade, que eu tinha um carinho especial, poxa, eu fiz a loja do cara falir. Só que eu não fiquei parado. Eu comecei a estudar marketing. Porque, tecnicamente, a tecnologia lá era sensacional. Mas o fracasso foi porque o marketing era fraco. O marketing não funcionou ali. E então, tu conseguiu ler isso? Lá eu comecei a estudar marketing ferozmente. Eu entrei para o mundo de startup, fui finalista do Prêmio Santander de Empreendedorismo, fiz curso de graduação numa universidade americana, Babson College, fiz outros cursos grandes de marketing e comecei a estudar marketing profundamente antes de se tornar moda, antes de falarem que era marketing digital. Aí pula esse tempo todo para 2019, onde eu falei, agora eu me sinto capaz para tocar esses projetos. Cara. Então, por causa daquele fracasso, eu me preparei, estudei por mais de 5 anos consecutivos para aí eu voltar a oferecer os meus primeiros serviços de e-commerce, para a questão de 1 ano depois ter vindo a pandemia e a demanda ter sido tão grande que eu precisei desmembrar a empresa e ficou outsourcing de TI de um lado, full commerce do outro. Tu acredita, então, que foi por causa do fracasso que tu se tornou uma pessoa melhor? Com certeza. Estamos terminando esse bloco do Deserto Florido e resumindo o bloco, tá? Às vezes você hoje está passando um momento em que você diz assim, tô mega fracassado, nada funciona, não consigo mais enxergar nada. Eu talvez gostaria de, com o teu aprendizado de hoje do Deserto Florido, dizer que, de fato, o deserto não é o fim. A gente pode, sem sombra de dúvida, aproveitar e compreender que o deserto nem sempre é o final da história. Às vezes o deserto aparece na vida da gente só para nos amadurecer e tornar a gente ainda melhor. Assim, terminamos o bloco Deserto Florido e vamos agora para o último bloco do nosso programa. Bora lá! João, diga lá, João. Queria contextualizar ali. Por que esse fracasso se tornou um deserto e por que esse deserto se transformou no que eu sou hoje? Porque eu já tinha princípios e valores. Ali tu já tinha... Porque se eu tivesse só preocupado com a grana, ali eu ganhei uma grana fácil. Eu poderia ter continuado replicando para outras pessoas. Então, eu só tive a transformação porque eu tive valores. Eu acho que isso vale a pena salientar. Porque se fosse um mau caráter, só ia rir da cara deles. Bem feito, faliu, o problema não é meu, o dinheiro não é meu, me pagou até onde ia pagar, vou para toca outro lugar. E eu acho que aí tá a grande diferença de quem é extraordinário e quem tá na média. Caraca, isso até me arrepia, João, até me arrepia. Vamos caminhando para o nosso último bloco. E nesse último bloco eu queria, então, só que a gente fosse fechando alguns assuntos e eu queria entender perspectiva de futuro, sabe, João? O que tu espera de futuro, assim, olhando para a tua vida? E para falar de futuro, eu queria voltar ao passado. Se aquela criança que comprou um quichute olhasse para o João hoje, se orgulharia do homem que tu se tornou? Hoje eu acredito que sim. Talvez há 1 ano atrás eu diria que não. Por quê, João?
Porque o João de agora passou por alguns desertos na vida pessoal recentes, assim. E até foi com o professor Clênio que eu aprendi. Eu dizia que, Deus não fala comigo tão claramente. Aí, né, com o professor Clênio eu descobri que Deus fala com a gente de diversas formas. E a aprovação é uma delas. Exato. E... bem rapidinho, eu perdi 4 pessoas muito amadas, muito próximas, que eram muito significativas na minha vida. E no processo de luto, de perda de cada uma delas, eu refleti o que eu tinha de melhor na minha vida que eu aprendi com elas. E eu voltei às essências daquele João de garoto, João de criança, que sonhava e idealizava com um futuro bom, em paz, feliz. E eu voltei a conectar com aquela criança. Eu tive que passar aí por esse furacão, por esse deserto, para trabalhar menos, curtir mais a casa, a família, cuidar um pouco mais da saúde, do corpo. Não dá para empreender a qualquer custo. Não dá para empreender a qualquer custo. Ô, João, só para quem tá em casa, tá? Não quero expor uma ferida aberta, mas tu disse de 4 percas, assim, tu pode partilhar um pouquinho quem tu perdeu? Porque às vezes quem tá nos acompanhando em casa tá passando por dificuldades, tá passando por problemas, tá passando por momentos muito difíceis e às vezes diz assim, cara, minha vida acabou porque eu perdi o gato do sobrinho da minha madrinha. Não que o gato do sobrinho da minha madrinha não seja importante, mas hoje eu estou falando do João que, entre percalços, está em pé, continua lutando e sempre revendo, reavaliando, mas que teve percas de fato significativas na tua história em um curto espaço de tempo. Pode partilhar para quem está em casa como é que foi esse período aí? Na minha infância e adolescência, eu morei na casa de 6 pessoas diferentes. Dessas 4 percas que eu tive, foi da minha avó materna. Eu morei com ela na minha adolescência. Então, além de uma avó, foi uma pessoa que cuidou de mim e doeu demais. Um dia depois de que ela faleceu, faleceu meu tio paterno mais velho. Não era tão próximo, mas era um tio querido, um tio que eu tenho boas recordações e claro, a gente sente, tem luto, os meus primos também sofrem, a gente acaba sofrendo junto. Pouquíssimo tempo depois, menos de 18 dias depois, morreu a minha avó materna. 89 anos, minha avó paterna, perdão. 89 anos, estava morando comigo, eu chamei ela para morar comigo porque ela estava muito velhinha, precisando de ajuda. Então, o contato diário, ela também cuidou de mim na minha adolescência. Então, ela faleceu no dia 1º/6. Foi muito dolorido, né? Não foi esperado, porque ela tinha lucidez, tinha saúde, saía para caminhar sozinha, né? Morava comigo por segurança. Foi bastante dolorida essa perca. E 9 dias depois, faleceu meu pai. Caraca. É inacreditável, né? Claro que eu sou um grão de areia perto de Jó, mas durante tudo isso que vinha acontecendo, eu lembrei muito dessas passagens. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus. E eu falei essa frase no velório do meu pai. Deus seja louvado. Não sei o que isso significa na minha vida, eu sou pequeno demais para entender. Não adianta eu tentar usar o racional para entender. Deixa eu viver. Claro que existe dor, claro que existe luto, mas a vida continua e agora honrar a memória deles e ser um ser humano melhor com o que eles me ensinaram. Muito bem, João. A gente já está caminhando para os finalmente. Eu queria, antes da gente ir para o encerramento do nosso programa, do Sapienscast, eu queria só entender como é que você compreende esse aspecto de honrar aqueles que nos precederam. Porque às vezes a gente fala de honrar pai e mãe ou de honrar as pessoas que cuidaram da gente. E você teve percas diretas agora que impactam inclusive no seu desempenho como empreendedor, porque não dá para ser o empresário, o marido, o filho, o neto. A gente é uma coisa só.
E quando o filho sofre, o neto sofre, o empresário vai sofrer, porque o ser humano é integral. E como é que tu entende que hoje significa honrar aqueles que te precederam? O que tu acha que tu precisa fazer na sua vida, ou que tu precisa ser na sua vida para honrar essas pessoas que partiram e que, segundo a fé, estão junto de Deus, nos esperando, porque a única certeza que nós temos é que iremos partir, né? Como é que tu espera honrar essas pessoas que cuidaram de você, que te amaram, que fizeram com que o João chegasse nesses 34 anos até aqui, com os acertos e com os erros de cada um deles? Bom, eu vou começar essa resposta fugindo um pouquinho do roteiro. Mas eu vou falar pelas ações que estou tomando depois de que tudo isso ocorreu. Né? Como que eu quero honrar eles e o que eu estou fazendo e mudando a minha vida para honrar. Primeiro, já comecei a planejar o casamento. E assim que o casamento, né, na igreja estiver tudo certinho, nós, se for da vontade de Deus, queremos ter um filho. Cara, né? que massa. Então a nossa família tem que continuar, tem que renovar e a alegria tem que florescer. Né? Isso daí é o passo 0, não digo nem o passo 1. Aí o passo 1, eu estou trabalhando menos e curtindo um pouco mais. Talvez financeiramente eu vou perder, talvez eu vou demorar mais para atingir meus objetivos financeiros, talvez sim, mas não importa. Eu quero curtir essa jornada, esse caminho com quem eu amo, né? E a forma de honrar eles é eu poder usar tudo que eles me ensinaram de bom e dividir com os próximos. Cara, que massa, tá? Que massa. Às vezes a gente acha que a gente precisa empreender para ser feliz, e quando a gente entende que nem tudo que a gente faz para viver nos faz viver, eu acho que quando essa chave vira, a vida se transforma outra, né? Hoje eu quero ter meu empreendimento, mas só o meu empreendimento não pode ser minha vida. A vida tem que ser muito mais do que isso, né? É isso que nós queremos com o Sapiens Cast. Um valor fundamental de todas as empresas que eu tive é gerar a prosperidade para todos os envolvidos. Isso baseado nos meus traumas de infância. Né? A instabilidade, a troca de casa, as dores, né? De se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. Então, eu acreditava que, sendo próspero, eu teria equilíbrio e tranquilidade na vida. Então, todas as empresas que eu criei eram para criar a prosperidade para todos os envolvidos. Para o meu contratante, para a minha empresa e para os meus colaboradores, sabe? E, com certeza, esse ainda é a pedra fundamental dentro das minhas empresas. Mas, hoje, além das empresas, eu invisto o meu tempo nas obras de Deus, sabe? Trabalhos não remunerados, trabalhos que... Te faz feliz? Me faz feliz, né? E claro que eu ajudar os outros a vender e a enriquecerem e prosperarem é um chamado também. Mas eu quero, além só de fazer os outros ganharem dinheiro, eu quero poder fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bem. João, eu vou pedir que você vá pensando numa mensagem final para aqueles que estão em casa. E eu quero, então, fazer um resumo desse bate-papo que eu tive gostoso demais com o João. É Harger a pronúncia? É Harger. É Harger, então tô certo, tá? Resumindo hoje o episódio de hoje, nós falamos muito hoje sobre a parte de e-commerce, de full serviço na internet, de entrega, de compra, de venda. Falamos um pouquinho sobre o lucro e a fé, o que é que a gente ganha. Outra coisa importante que nós tivemos no episódio de hoje, o João, gente, começou quando tudo era só mato no meio digital, tá? E ele percebe que empreender é também aproveitar as oportunidades, e não só oportunidades boas, às vezes oportunidades difíceis. Na pandemia cresceu mais de 300%, e que às vezes a gente precisa compreender que o deserto não é e nunca será o fim. O deserto, se a gente passa por ele com valores e princípios, o deserto nos molda, o deserto nos faz descobrir coisas novas. Lembra o que nós já falamos em outros episódios: se Deus te tirou do Egito, Ele não vai fazer com que você morra no deserto. Se transforme e floresça. João,
Conta pra gente, deixa pra aqueles que estão em casa uma mensagem final. Conta aí pra gente essa mensagem, fala com quem tá em casa aí, diz pra gente o que tu quer deixar como mensagem final do Sapienscast de hoje. Olha, como eu trabalho com e-commerce há 14 anos e estudo marketing há pelo menos 13, e na minha jornada de conversão e fé começou em 2019, eu comecei a entender e fazer muitos paralelos. Quem veio primeiro? A igreja ou o marketing? A igreja, sem dúvida. Sem dúvida. Os coachings aí, os gurus da internet, falam um monte de frases de impacto e bonitas, por exemplo, over delivery. Eu concordo, inclusive. Plenamente, tá na moda. E se eu te disser que na Bíblia tem over delivery? Exato. Né? Gente, trabalhe, seja você CLT, seja você empreendedor, não importa quem está do outro lado solicitando esse trabalho. Dá o teu melhor como se fosse para Deus, né? Dá o teu melhor para Deus. Tem uma passagem que a primeira vez que eu vi eu achei estranha, eu não conseguia interpretar, não conseguia entender muito bem, mas Jesus é chamado para visitar ali a casa de alguns amigos dele, né? O Lázaro, Maria, os irmãos. E naquele momento, Maria lava os pés de Jesus, seca o cabelo, seca os pés de Jesus com o próprio cabelo. Talvez ela não tinha algo melhor para fazer, ela fez o melhor que ela pôde. E na sequência, ela colocou um perfume que na época era considerado muito valioso, lá pelas 300 moedas da época. Uhum. E dentre os discípulos de Jesus, ela ainda foi criticada e julgada. Por que não vendeu o perfume e deu aos pobres? Exato. Sabe? Claro, nosso papel como cristão é ajudar o próximo, né? É fazer caridade, mas o nosso melhor, o nosso mais valioso tem que ser para Deus. Muito bem, João. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Sapienscast. É um prazer te ter como amigo. É um prazer poder fazer parte da tua vida e tu fazer parte da minha vida. Nós temos um projeto em comum. Para quem não sabe, nós temos um projeto da Sapiensflix, que são cursos bíblicos que nós oferecemos online. O João foi um parceiro que a gente teve que trouxe para esse projeto. Encerrando, então, o nosso Sapienscast. Desejo a você, meu muito obrigado. Sucesso. Mais do que riqueza, seja feliz. E que se puder enriquecer, enriqueça também. E a você que me acompanha em casa, neste Sapienscast, nesse episódio, quero deixar um grande abraço a você, meu muito obrigado se você me acompanhou até aqui. E a mensagem final do podcast: você tem para escolher entre o medo e a fé, porque ambos é acreditar naquilo que não vemos. Eu prefiro infinitamente escolher a fé, mas você escolhe aquilo que você quiser. Um grande abraço, beijo no coração, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Onde a sabedoria vem brilhar, o mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapienscast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo
mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.